Boa tarde a todos meus alunos do Semeconex da rede, aqui em Resto das Almas, vocês lá do Vitorino, vocês lá de Pinhões, Coro Dantas, meus colegas de Trapiá, meus amigos, colegas de trabalho. Um grande abraço a vocês, meus alunos. Nessa tarde estamos juntos para a nossa aula de Geografia. Tá, gente? Então vamos lá, um grande abraço e vamos continuar a nossa aula, né? Saudade de vocês todos. Este é o tema da nossa aula. Recursos hídricos, sistema de irrigação, tratamento e rede de distribuição. Você sabe que a água é o fator principal para qualquer situação deste planeta, qualquer espaço geográfico desse planeta onde tem seres humanos, há necessidade desse líquido precioso, né? H2O. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. É a razão de nós vivermos aqui nesse planeta, né? Não só o oxigênio, respiramos, mas também a água, que é a principal fonte de energia para todos nós, para as plantas, para os seres humanos, para os seres de modo geral nesse planeta. E essa imagem, ela diz tudo, né? A situação está em nossas mãos. Né? Nós, como seres humanos, é que devemos cuidar bem do planeta e fazer esse planeta ser melhor do que ele é. Né? Então vamos lá, gente, continuando nossa aula. Olha que lugar bonito. Né? Isso aí fica lá na Serra Gaúcha, é a chamada Cachoeira do Caracol. Né? Quem for a Gramado vai ter essa visão aí. Muito bonito, né? Água em abundância. E aqui está, água. É uma substância abundante no planeta Terra e cobre aproximadamente 3/4 da superfície do planeta. A vida emerge de uma fonte de água potável. Para o ser humano, H2O, o líquido indispensável que flui no corpo e mantém a boa saúde. Então, a água é um fator indispensável para que o ser humano possa sobreviver nesse planeta Terra. Né? Tem lugares, você sabe, do planeta, lugares áridos, desérticos, que não quer dizer que não tenha água, porque muitas vezes o deserto tem água no subsolo. Né? Não tem na superfície, mas tem no subsolo. E são lugares maravilhosos, apesar de ser lugares desérticos, né? Muito seco, muito árido, mas são lugares maravilhosos, são lindos os desertos do mundo. Vejamos o que diz aqui, ó. Olha que interessante aqui, lá está nosso planeta, né? A Terra ali, né? Aquela figura. Temos 97% de água nos oceanos, 3% dessa água potável, né? De todos esses 97%, 3% é água potável, 70% geleiras, icebergs, 29% são dos aquíferos, né? Águas subterrâneas, e 1% estão dos rios e lagos que estão espalhados por todo o planeta. Então, gente, devemos cuidar bem desse líquido, porque sem ele nós não sobreviveríamos nesse planeta. Então, precisamos ter o maior cuidado, evitar poluir, evitar jogar lixo, evitar, né, destruir as plantas, os animais, né, as árvores que estão nas áreas de fontes de água, né, dos olhos de água. Então, isso é uma coisa inimaginável, você acabar com as origens da água, né, onde as águas fluem, né, nas matas, na Amazônia, na floresta tropical, na Caatinga. Então, precisamos ter todo o nosso cuidado com este bioma, que sem ele não haveríamos a nossa água, né? Não existiria água sobre o planeta. Veja só, distribuição de água na Terra. Veja que interessante, ó. Planeta Terra, né? A água ali em abundância. E o que é que diz aqui, ó? Cerca de 97,4% pertence ao talassociclo, conjunto que abrange todos os ecossistemas marinhos. 2,6% pertence ao limociclo, conjunto de todos os ecossistemas de água doce, e pode ser dividido em águas lóticas, águas correntes, águas lênticas, águas paradas, e 2% círculos polares e geleiras. O restante, água subterrânea, rios, umidade do solo e da atmosfera no corpo das plantas e animais. Então, essa água ela está espalhada em todos os lugares desse planeta, desde os continentes, dos animais, das plantas, no subsolo, né, sobre o planeta, que são as nuvens, né, as massas de ar. Então, tudo isso aí vai trazer o quê? Vai trazer essa provisão que tanto nós, seres humanos, precisamos para vivermos nesse planeta gigantesco que é a Terra. Né? Sem a água não há vida, e sem a vida não existiríamos como planeta. Olha que coisa linda aí, recursos hídricos. Recursos, já está dizendo recursos, né? Coisas
que são importantes para os recursos, que dá, né, qualidade de vida, que cria, né, toda a situação da vivência do ser humano sobre a Terra. E nós temos uma imagem maravilhosa, que é a Foz do Iguaçu, né, as Cataratas de Iguaçu, né, que são as maiores quedas d'água do mundo, né, tirando a Niagara Falls, né, e também lá na África, as Cataratas Vitória ou Vitória Falls. Né? Então nós temos também as nossas cataratas aqui no Iguaçu, Rio Iguaçu, lá no Rio Paraná, que aí na verdade é o encontro do Rio Paraná com o Rio Iguaçu, que formam as Cataratas do Iguaçu. Olha o que diz aqui, ó. Olha aí. Olha aqui. Aí. Podemos considerar os recursos hídricos sob 3 aspectos distintos, em função da sua utilidade, como elemento ou componente físico da natureza, como ambiente para a vida e ambiente aquático, como fator indispensável para a manutenção da vida terrestre. Então, a água, ela é a base de todo o desenvolvimento humano, desde a produção, desde a criação e desde a própria sobrevivência do ser humano, né, dos animais e plantas desse planeta. Né? Sem água não existiria vida. Então vejamos o que aqui diz aqui. Olha aí, se liga, pessoal. Nós vamos ver aqui uma situação, vamos fazer um estudo sobre isso. Olha aí, ó. Águas virtuais. Quem já ouviu falar nisso? Águas virtuais. Quem já ouviu falar de águas virtuais? Quem são as águas virtuais? Ou o que é uma água virtual? São a quantidade de água gasta para produzir um bem, um produto ou serviço, estando embutida no produto, não apenas no sentido físico, mas também no sentido virtual, considerando a água necessária aos processos produtivos. Então, as águas virtuais, nada mais, nada menos do que aquela água que é utilizada para produzir bens, né, que nós necessitamos. Não é verdade? Os plásticos precisam de água para poder o quê? Fazer com que ele fique fixo. Né? Para fixar o asfalto, precisa de água, para ele poder também fixar. Então, os produtos que os seres humanos fazem na indústria de transformação das matérias-primas, todas elas precisam de água, por que pareça, todas, desde a produção de alimento até a construção de um arranha-céu, de um prédio, de uma cidade inteira, né? De uma estrutura inteira, né, urbana. Então, a água está em todos os lugares. Veja o que aqui diz. Pegada hídrica. O que seria pegada hídrica? É o total de água consumida direta ou indiretamente por um indivíduo, ou toda a população em um determinado período, não é isso? Então, pegada hídrica é isso, é o total de água consumida direta ou indiretamente por um indivíduo ou toda a população em determinado período. Vejamos aqui, ó. Olha que interessante ali a nuvenzinha, né, com os raios, né? Ali é o processo, né, todo da água, né, como ela acontece na natureza, como ela surge, né? Que na verdade a água está em todo canto, em forma de vapor, em forma líquida, em forma de gelo. Mas olha o que é que ele diz aqui, ó. O ciclo hidrológico é essencial ao ambiente. Vamos ver agora o ciclo hidrológico da água. Primeiro, transporta e faz circular a água de uma região para outra. Quem é que faz isso? São o quê? Os ciclos hidrológicos, que é a chuva, né? As nuvens. Segundo, é um importante agente modelador da crosta terrestre. Então, a água ela faz o quê? Ela cria e recria a crosta terrestre, ela transforma o ambiente geográfico, né? Ela modifica, ela modela o ambiente devido à erosão e o transporte de sedimentos. Terceiro, condicionante de toda a cobertura vegetal do planeta, ou seja, de toda a vida na Terra. Então, ela faz com que haja vida em todo o planeta, através do quê? Da água. Sem água não haveria vegetação, não haveria animais, não haveria ninguém, nada existiria se não fosse água. Então vejamos aí, o ciclo da água é conduzido pela energia solar. Por quê? Porque sem o sol não haveria o quê? Evapotranspiração ou evaporação. Então a água precisa do sol para que ela seja gerada, seja produzida, né, no ambiente natural, no ambiente terrestre. Então, temos o primeiro o quê? Evapotranspiração, características climáticas, né? Relevo, né? Tudo isso aí vai nos trazer essa informação. Olha só o que é que diz aqui, ó. Ciclo da água, vamos ver como é que funciona? Veja só, o ciclo hidrológico pode ser resumido por meio de seguintes processos: detenção, escoamento superficial e infiltração. Vamos ver o primeiro, detenção.
Parte da precipitação fica retida na vegetação, depressões de terreno e construções. Essa massa de água retorna à atmosfera pela ação da evaporação ou penetra no solo pela infiltração. Vamos ver agora o que é escoamento superficial. Constituído pela água que escoa sobre o solo, fluindo para locais de altitudes inferiores ou pequenas áreas mais baixas, até atingir o que? O corpo de água, como um rio, lago ou oceano. A água que compõe escoamento superficial pode também sofrer infiltração para as camadas superiores do solo, ficar retida ou sofrer evaporação. Então, essa água do escoamento superficial, ela pode entrar, se aprofundar no solo, ela pode ficar sobre o solo, e ela pode também ser evaporada pelos raios solares. E a infiltração, vamos dizer o que é? A água infiltrada pode sofrer evaporação, ser utilizada pela vegetação, escoar ao longo da camada superior do solo ou alimentar lençol de água subterrânea ou lençol freático. Nós aqui no Brasil temos três grandes lençóis freáticos. O primeiro deles é o Guarani, o segundo é o Alter do Chão, lá no Pará, e o terceiro fica aqui no estado de Pernambuco, que é o aquífero chamado de Jatobá, que vai desde a Bahia, começa na Bahia, passa pelo interior de Alagoas e entra em Pernambuco, chega até Buíque, Buíque e Arco Verde ali, ele termina o aquífero Jatobá, que justamente são os grandes aquíferos do nosso país, Então é interessante nós sabermos que nós temos um dos maiores aquíferos aqui em Pernambuco, que é o aquífero Jatobá, que fica na região de Buíque. E olha como é que acontece o processo de evapotranspiração. Veja só, precipitação, a chuva cai sobre as montanhas, ela se transforma em gelo, aí no verão esse gelo derrete e vai abastecer os rios. Isso acontece muito na Europa e nos países mais ao norte, Por quê? Porque as nascentes de alguns rios dessa região, elas dependem do degelo da montanha. A neve cai, em forma de precipitação, da precipitação em forma de neve, esse gelo derrete e continua o rio a correr no verão. Não é isso? Nuvem, transpiração, então ela transforma a água que estava em vapor em nuvem, essa nuvem cai sobre a montanha, forma o gelo derrete com calor no verão e o processo continua. Então é interessante nós vermos que isso aqui no Brasil não acontece. Por quê? Porque nós não temos montanhas com neve. Nós dependemos da Amazônia, que é a nossa fonte de água principal. É a Amazônia que traz a umidade, essa umidade desce, encontra com as massas de ar frio lá do sul e faz chover no país inteiro, no período chuvoso. Então, chove no centro-oeste, chove no nordeste e chove no norte. Então, quem traz essa umidade é a Amazônia. Já nos países europeus e mais ao norte, depende da precipitação de neve ou degelo de neve. Olha só que interessante aqui. Escoamento subterrâneo. Constitui por parte da água infiltrada na camada superior do solo, sendo bem mais lento que o escoamento superficial. Parte desse escoamento alimenta os rios, os lagos, além de ser responsável pela manutenção desses corpos durante épocas de estiagem. Olha que interessante. Eu falei para vocês da questão dos aquíferos, Então, os aquíferos e lençóis freáticos, eles vão abastecer durante todo o verão aquelas partes mais baixas, onde as fontes elas aparecem, onde a água surge. Um exemplo maior, que é a Serra da Mantiqueira, lá em São Paulo, que Mantiqueira quer dizer lugar onde a água nasce. Então, lá em São Paulo, a Serra da Mantiqueira é um grande caixa d'água. Ela absorve a chuva, as matas da região, guarda essa chuva no lençol freático e durante todo o ano, todo o período do verão, essa água ela é lançada através das nascentes. Aqui nós temos grandes caixas d'água. Um exemplo dela é a Serra Negra, é Taquaritinga do Norte, é a Serra das Russas e a Serra aqui do Araripe, próximo aqui da gente também, onde essas águas elas são guardadas
né, esse escoamento subterrâneo é guardado durante todo o período do ano seco, ele vai abastecendo os lençóis e os rios da região. Vejamos aí, ó, evapotranspiração. Parte da água existente no solo é utilizada pela vegetação e eliminada pelas folhas na forma de vapor. Quem já foi numa região onde tem muita floresta, ou na zona da mata, ou em brejos de altitude, ou lá em Bonito, né, na região alta de Bonito, quando tem uma chuva, você pode olhar para a mata existente que sobe um vapor, né? Fica como se fosse uma névoa em cima da mata. Essa névoa aí é a evapotranspiração. São as plantas, são as árvores daquela região da mata evaporando o excesso de água ou retirando delas o excesso de água. Então ela vai eliminando, ela vai suando, ela vai transpirando. Então é evapotranspiração. Isso forma o quê? As nuvens de chuva. Né? Quando o dia vai estar para chover, essas plantas elas lançam essa umidade no ar e fazem com que haja as nuvens cresçam e produzam a chuva. Evaporação. Todos conhecem o que é evaporação. Em qualquer das fases descritas anteriormente, a água pode voltar à atmosfera na forma de vapor e reiniciando o ciclo hidrológico. Então, toda a água que está ao nosso redor, ela está em forma de vapor. Nós não sentimos, né? Nós não vemos a água, né? No sentido de vapor, mas ela está presente aqui nessa sala, lá fora, aí na sua casa, aí na sua escola. Ela está em constante movimentação ao seu redor. Um exemplo, gente, Israel hoje tem um aparelho que já está sendo utilizado em vários países do mundo, que é um gelágua, um bebedouro, que retira a água desse bebedouro, ele é retirado do ar. É incrível a tecnologia. Eles tiram esse aparelho, ele puxa o ar, retira a água desse ar, ele condensa essa água e guarda. E essa água daí é utilizada nas escolas em Israel. Por quê? Porque Israel é um lugar que chove muito pouco. Chove menos do que aqui. Muito menos. Aqui chove o quê? 600, depende da região, 600, 800, né, milímetros por ano. E Israel chove o quê? 20, 30, é muito pouco, mas o pouco que cai ainda é bem aproveitado. Então eles utilizam essas tecnologias para o quê? Sobreviver em regiões áridas, em regiões que não tenha a quantidade de chuva que a nossa região, que a região amazônica tem, né? Que é 2.000, 3.000, né, milímetros por ano. Isso é fantástico. Vejamos aí. Precipitação. Precipitação está dizendo cair, né? Algo que vem, precipita, que cai. A água que cai sobre o solo ou sobre um corpo de água. Então, essa água que cai sobre o solo, nós chamamos de precipitação. Precipitação pluviométrica. Por que pluviométrica? Porque precipitação é algo que cai e a chuva é plúvio. Então, plúvio é a chuva que cai ou algo que cai em forma de gotas, né, que é a chuva. É a pluviosidade. Observação. Nos oceanos, a evaporação excede a precipitação nos continentes. Ocorre oposto, né? Oposto ao continente. Olha aí, ciclo das águas. Nós estamos aí o quê? Vamos ver o quê? Como acontece do oceano para o continente. Ó, armazenamento da água nos oceanos. Então, as águas que estão no continente, elas vêm do oceano. Por quê? Porque o oceano, ele é uma água salgada, porém, ele está sobre uma massa de água gigantesca, espalhada por todo o planeta, recebendo os raios do sol. Ela esquenta essa água esquenta e evapora. Esse vapor, ele se transforma em quê? Em nuvem. E essa nuvem vai para onde? Ela vai direto para o continente. Chegando no continente, ela vai encontrar o quê? Diferença de temperatura de água e temperatura o quê? Nas altitudes. Então, ela vai encontrar condições de o quê? De se precipitar, de formar água novamente, se transformar em água. Então, veja só que interessante. Evaporação, né? Condensação, evapotranspiração das plantas, armazenamento de água na atmosfera em forma de nuvem, porque o que nós vemos, a nuvem, nada mais, nada menos do que vapor d'água em suspensão. Você vai ver, parece um algodãozinho. Na verdade, aquilo ali é água que está em estado de vapor. Ela fica flutuando, né, nas massas de ar. Então, aquela água ela vai condensar na chuva, né, no período chuvoso. Nem toda nuvem é de chuva. Algumas nuvens são de sol e outras são de chuva, mas todas elas têm a sua composição água em vapor.
Armazenamento de água no gelo, né? Nas grandes montanhas, nos glaciares, né? Nas áreas polares. Escoamento superficial proveniente do gelo. Caudal no rio, armazenamento de água doce, né? As nascentes, né? As descargas, a infiltração. Todo esse processo ocorre no continente. O oceano, ele é uma grande bacia, né? Ele armazena água que dessa água do oceano vai para o continente e volta novamente, né, para o oceano, e não volta salgada, ela vem doce, mas como a massa de água é muito grande e salgada, quase você não percebe a diferença entre a água do oceano, né, e a água do rio. Por quê? Porque a água é muito salgada do oceano, então ela não vai nunca ficar doce. Né? Algumas regiões de desembocadura de rios, você tem uma água chamada água salobra ou salitre. Né? Por quê? Nem é doce, nem é salgada, pela quantidade de água doce que entra nos estuários. Né? Então, o rio Amazonas mesmo são 15 quilômetros ou mais de água doce no oceano. Mas por quê? Porque a quantidade de água doce é enorme, é gigantesca. Então, faz com que a água do mar fique mais adocicada, não é? Ou salobra. Vejamos aí, ó. Olha que interessante essa foto, né? Zona de areação. É como acontece o processo da formação do aquífero ou dos lençóis freáticos. Olha aí. Precipitação, né? Cai sobre a floresta, sobre as árvores. As árvores, as raízes absorvem essa água. O solo se encharca, né? Que é chamada de zona de aeração ou zona não saturada e zona saturada. Então, a zona saturada é a que fica abaixo da zona não saturada, que é onde é chamado da esponja natural. Né? A mata está em cima, a chuva cai e essa área ela fica como se fosse uma esponja. Ela absorve essa água, e essa água penetra no lençol freático e fica sobre a rocha de origem. O que é isso? É a rocha mãe, né? A rocha bruta que não deixa essa água que está no aquífero ou nos lençóis freáticos ir embora ou evaporar. Ela fica como se fosse uma reserva, né? Natural que é. Né? Uma grande reserva, o lençol freático nada mais é do que uma zona de conservação de água. Olha só que interessante. Evaporação, interceptação e outra, infiltração, né? Através das raízes, e essa água vai entrar no solo. Escoamento superficial, que a água vai bater na superfície, uma parte desce e outra infiltra no solo. E aqui está a outra, que é o lençol freático, né? O fluxo excedente e percolação, certo? Aqui está a evaporação, transpiração, que é através das folhas das árvores, ele vai transpirar e vai produzir a chuva. Escoamento subsuperficial, e aqui está o processo. Evaporação, massa de água, zona insaturada, massa de água também, o lençol freático, água não confinada e água confinada. Uma parte fica nas áreas mais profundas, outra naquela parte do lençol mais intermediário e a outra que vai sair em forma de curso de águas. Então, esse é o processo de aquífero de alta condutividade hidráulica, unidade confinada abaixo da condutividade hidráulica, leito de pedra com baixíssima condutividade hidráulica e direção do fluxo de água. Então, todo esse processo é para a formação do aquífero, certo? Eu falei para vocês, nós temos três grandes. O Guarani, que pega sul-sudeste, uma parte centro-oeste. O Alter do Chão, que é lá no Pará, que pega a parte ali do centro e norte do Pará. E aqui o nosso aquífero Jatobá, que pega desde do noroeste da Bahia até o oeste, centro-oeste de Pernambuco. É uma formação geológica subterrânea que funciona como reservatório de água. As águas das chuvas infiltram no subsolo e abastecem esses reservatórios. Suas rochas têm características porosas e permeáveis com capacidade de reter e ceder água. Então, na maioria das regiões dos aquíferos, essa base onde está o aquífero, essa rocha, ela é de arenito, é areia. Na verdade, eram grandes desertos que se transformaram essa areia em rocha. E quando chove, ela absorve rápido. Como ela é areia, ela entra rápido e desce e vai para a rocha mãe e fica ali armazenada. Então, os aquíferos, a maioria deles são regiões sedimentares, né? De rocha sedimentar
ou arenítica, né? Onde vai formar o quê? Os lençóis, são areia. Você está na praia, você não vê quando chove na praia que na areia não junta água? Por quê? Porque é poroso, as partículas de areia têm o que? Espaço entre elas. Então a água, a chuva cai, penetra nessas partículas e entra em todo o processo, né, subterrâneo, vai até as profundezas, até a rocha-mãe, e ali fica essa água retida, formando os aquíferos. Vejam aí. Olha que coisa linda aí. Nossa bacia amazônica. Né, ó. Bacias hidrográficas. Eu deixei essa amazônica porque ela é uma das maiores, né, e é a mais interessante. Mas nós temos a bacia de São Francisco, né, aqui no Brasil, a bacia Platina, né, a bacia do Paraná, a bacia do Rio Grande, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Temos a bacia do Rio Parnaíba, aqui no Nordeste, né, também a bacia do Tapecuru, do Mearim, lá no Maranhão. E temos a bacia do Rio Xingu, Tocantins, né, ali no Centro-Oeste. Então, nós temos grandes bacias, mas uma das maiores é a bacia do nosso Rio Amazonas, né? Ela transcende o território, o espaço geográfico brasileiro. O Rio Amazonas nasce no Peru e de lá ele recebe água também dos seus afluentes e efluentes, né, também, e algumas nascentes. Então, essa é a maior bacia hidrográfica do mundo, né, que é a bacia do Rio Amazonas. Temos vários rios aí, Rio Madeira, Rio Tocantins, Rio Araguaia, né? Rio Negro, Rio Solimões, que é o rio principal, que é o Rio Amazonas, que na verdade o Rio Amazonas só vai ter esse nome a partir de Manaus. Até Manaus ele é chamado de Rio Solimões. Até Manaus é Solimões. De Manaus para frente, quando ele recebe água do Rio Negro, que forma o encontro das águas, ali é formado o Rio Amazonas. Na verdade, ele é Amazonas desde a sua nascente, porém, ele tem um nome em cada área onde ele passa. Quando ele chega em Manaus, ele se transforma no Rio Amazonas. Mas, na verdade, ele é todo Amazonas, mas cada lugar ele tem um nome. Ele tem Rio Solimões, aqui no Brasil, ele é chamado de Rio Caqueta, se não me engano, no Peru. E isso vai tendo nome, né, nomenclaturas, onde ele passa. Mas, na verdade, ele só vai ser Amazonas a partir de Manaus. Então, a partir de Manaus, ele se transforma no Rio Amazonas, quando ele recebe água do Rio Negro e forma aquele grande rio, né, que é quase um mar, né, de rio. Isso é fantástico. Nosso Rio Amazonas é fantástico. Unidade hidrológica. Vejamos o que é. Delimitada pelos divisores de água ou interflúvio. Né? Nós temos aqui na nossa região alguns divisores de água, né? Essa serra aqui, a Serra Negra, a Serra do Sagui e a Serra do Vitorino e a Serra Verde formam um divisor de água, ou divisor de bacias, né? Ela vai dividir duas bacias, a bacia do Ipojuca, na região de Caruaru, e na região de Bezerros, e a bacia do Capibaribe, na região de Riacho, e também uma parte de Bezerros. Então, essas serras formam os divisores de água, ou divisor hidrológico. Supõe-se um único ponto de saída, que é assim, ó. Tá vendo aqui? Cabeceira, nascimento, né, nascente. A nascente sempre é um lugar mais alto. Afluentes, né? São rios que se encontram com o principal. Embalse, que é a parte mais longa do rio. Escurvamento, ou quando ele forma uma curva, né? A partir da erosão ele forma essa curva. Meandro abandonado, que é quando o rio fecha essa curva, ele fecha essa curva através da erosão, forma-se um lago na lateral do rio e ele continua o seu percurso. Então, e o delta, que é a parte mais baixa, né? Chamado alto, médio e baixo. Nós temos o alto Ipojuca, médio Ipojuca e baixo Ipojuca. Nós temos o alto, médio e baixo Capibaribe. Podemos até denominar aqui, a partir de Jataúba, ele é alto Capibaribe. A partir de Toritama, médio Capibaribe. E a partir de Limoeiro, ele se transforma em baixo Capibaribe. E temos o delta, né, que é o delta, tem o delta do Nilo e o delta lá do Parnaíba, que é um dos maiores do mundo, lá no Piauí. Elementos existentes dos rios. Então, esses são os elementos que existem nos rios normalmente. Então, gente, vou deixar para vocês hoje à tarde, apesar dessa tarde maravilhosa, grandiosa, e a gente aprendendo sobre a questão da água, que é importantíssimo para a gente, vou deixar
essa pequena mensagem. O ser humano esqueceu que a água vem da chuva e a comida vem do solo. Passamos a acreditar que a água é nosso e nosso alimento são produtos de uma corporação. Deixa eu só repetir. O ser humano esqueceu que a água vem da chuva e a comida vem do solo. Passamos a acreditar que a água e nosso alimento são produtos de uma corporação. Não. Todo processo é natural. Não vem, quando você compra uma água, né, engarrafada, está lá no plástico, industrializado, mas na verdade ela veio da natureza. Ela só passou pelo processo industrial. Então isso foi uma mensagem, foi Vandana Shiva, física e ambientalista, ela é da Índia e trouxe essa mensagem para nós hoje à tarde. Então, um grande abraço a todos, Deus abençoe, estaremos na próxima aula juntos, tá, gente? Tchau a vocês, boa tarde a todos.